Oi gente, tudo bem com vocês? E vamos de atualização do caderno de leitura, mês de março agora, hein? Antes de começar, eu tenho que confessar pra vocês que é a parte que eu mais fico ansiosa quando, vira o mês, é atualizar aqui com vocês. Eu tô adorando essa experiência de atualizar o caderno de leitura e eu tenho visto que vocês também estão gostando, então isso ajuda bastante a me manter motivada, porque isso é um compromisso que eu tenho comigo e com vocês para poder atualizar todos os meses, né? Senão a gente acaba caindo na preguiça e aí não atualiza. Então, atualizando aqui com vocês é meio que uma dívida, sabe? Com vocês. E eu tô bem animada. Esse mês de março, diferente de fevereiro, eu não li tantos livros. Eu li metade dos livros, eu li só 3. Mas foram leituras bem proveitosas. Agora em abril, eu já comecei a ler alguns livros, 2 livros, e a leitura tá bem arrastada, assim. Eu não sei se é culpa minha, não sei se é culpa do livro, não consigo terminar. Também o tempo tá bem corrido, mas enfim, temos bastante atualização aqui nesse mês de março. Então vamos lá. Então, gente, eu zerando a estante. Eu só acrescento livro nessa estante. Não sei se vocês já foram lá ver, mas eu fiz um vídeo de um unboxing. E eu comprei bastante coisa na Semana do Consumidor, então a listinha aqui só vai aumentar, né? Então vamos lá. No mês passado eu falei que eu ia fazer uma versão diferente, né? Eu vi que bastante gente prefere uns vídeos longos e ir atualizando junto. Então, vou atualizar esse mês aqui, vamos ver como que vai ser. E daí a gente vai testando coisas diferentes nos próximos vídeos, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa eu acelero algumas partes também, pra não ficar tão repetitivo, né? Gente, eu comprei, acho que foi 14 livros o saldo total, mas eu acho que da Semana do Consumidor, acho que foi um pouquinho menos até, acho que foi só uns 13, 12 por aí, não lembro. Mas, ó, O Beijo da Neve, eu já tinha no digital, mas como eu já queria o combo, né, o Senhorita Aurora também, então eu já aproveitei e comprei o físico, que eu acho que eu vou gostar bastante. Aí eu comprei também A Cirurgiã, que é um suspense. É bem curtinho, então eu acho que pode ser que eu goste. Eu comprei também a coleção de Acotar, aquela coleção de luxo. Quase que eu não ia conseguindo comprar, tá, gente? Porque deu ruim na minha entrega e quando eu fui ver, tinham cancelado meu pedido, eu tive que entrar em contato com a Amazon, porque uma baixaria, né? O outro que eu comprei foi O Sol da Meia-Noite. Eu já falei aqui antes que eu não li Crepúsculo ainda, a saga inteira, né? Mas eu já comprei porque tava num preço bem bom, então eu já completei a minha coleção. Inclusive, a minha partezinha da estante, que tem eles, eu deixei todos os livros de Crepúsculo junto. Tá lindíssima. Vai sair um vídeo aí da organização aqui do meu escritóriozinho, da minha parte da minha estante. Então, vou soltar aí pra vocês, se já não tiver saído, né? Porque eu já gravei, mas falta editar. Aí eu comprei também Quarta Asa em inglês, porque eu queria muito e eu vou reler. Então, já nem vou deixar como pintado aqui, porque eu quero reler. Então, ele em inglês. Também comprei Morando com o Vampiro. E eu tô bem ansiosa pra ler esse, parece ser bem legal. Assim como A Maldição do Ex também. Parece ser aqueles clichêzinhos, sabe? Engraçadinhos, bem bobinhos, mas ao mesmo tempo aquece o coração. É o tipo do livro que eu amo, né? E também comprei No Fundo é Amor, porque eu amo os livros da Ali Hazelwood. Falando nisso, eu preciso terminar de ler o restante, porque eu só li 4. E aí eu fui lendo outros livros e acabei que, né?
chegamos na parte do puxadinho já. Aí eu comprei também na pré-venda Maxton Hall e eu sou apaixonada nessa série. Os livros, tipo, é muito bom. Eu gosto, eu não sei se é por conta de questão mais afetiva, assim, de que eu assisti a série primeiro, mas eu gosto mais da série do que do livro. Mas eu amo o livro porque pra mim eles super se complementam, sabe? Aí eu comprei na pré-venda, chegou esses dias e também chegou aqui em casa Garotas Selvagens. Esse ano eu me inscrevi em várias parcerias, né, com editoras. No final eu passei oficial mesmo em uma só, né, da Allbook, e passei como base de criadores de conteúdo da Globo Livros e Out, né. Então, de tempos em tempos, até o final do ano, eu vou receber alguns livros aqui. E eu recebi Garotas Selvagens. Eu já tinha visto no Instagram da Out. E eu tinha gostado bastante da premissa. Então, ele já tá aqui na minha TBR de abril pra eu ler. Assim como muitos outros. Eu tô com 11 livros pra ler em abril, gente. E eu não terminei nenhum ainda. Mas eu vou conseguir. Vamos ver. Eu acho que o meu maior problema tá sendo que eu tô tentando ler livros fora da minha zona de conforto, ou livros diferentes, algo do tipo, sabe? Isso tá um pouco me frustrando um pouco, porque não tô acostumada. Então, até me cativar, até me prender na leitura demora muito. Então, eu tô tentando fazer isso, porque se eu fosse ler todos os livros que eu queria, eu acho que eu estaria, tipo, bem mais evoluída nas leituras, assim. Mas eu tento não me cobrar tanto, porque afinal eu tô com vários livros na minha estante. Esses dias eu tava catalogando tudo lá no app do Maratona. E caramba, eu tinha muito livro sem ler na minha estante, fora os livros do Kindle. E isso, tipo, me gera um pouco de ansiedade, né? Porque eu compro outros livros e vou colocando, mas agora até a Prime Day eu vou tentar dar uma segurada, vou comprar um só ou outro. Não vou fazer essas loucuras de comprar vários, mas ao mesmo tempo os livros antigos que estão aqui, né, esperando para ser lido, vai ficando aí. Então é neles que eu estou focando um pouco, sabe? Para eu poder realmente, de fato, ler esses livros que estão encalhados há um tempo ou que eu nunca leria por vontade própria. Mas é isso, deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu deixei a tampinha da caneta aberta, secou. Agora, e eu tenho toque de passar outra cor aqui. Eu vou tentar marcar com essa partezinha aqui. Mas deixa eu ver o que eu li. Físico. Físico mesmo foi só Uma Farsa de Amor na Espanha. Que eu já tinha marcado no mês passado, né? Quando eu fui anotando, então eu já li. O resto eu não li nenhum ainda. Então tá, vamos atualizar então o Kindle. O Kindle eu li com o Telecorvo. Eu acho que eu já marquei também. Com o Telecorvo. E li Uma Noite na Itália. Que foi pro Clube do Livro. Foi, acho que o primeiro livro. Acho não, foi o primeiro livro que eu li do clube. E não gostei. Não li, quer dizer, um livro né? Mas eu também acrescentei aqui alguns outros. Deixa eu só ver aqui no app. Eu baixei Caída por Você, que é a leitura desse mês do clube, que eu vou tentar ler. Também baixei mais um, comprei. Também adicionei mais um, que é nacional, que é Protegendo o Perigo, da autora Rafaela Hank? Não consigo enxergar daqui. Então, Protegendo o Perigo. Eu juro que eu comprei esse livro por conta da capa. A capa eu gostei bastante. E O Segredo de Helena, que foi um livro que uma autora me mandou pedindo pra eu ler. Aí eu gostei da premissa e tal. E daí eu falei que eu ia ler. Provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras, junto com Garotas Selvagens.
também tá na minha TBR desse mês. Então, acho que foi só isso que eu acrescentei. E que eu já li, eu já anotei, né? Não tive nenhuma releitura ainda. Tá na Divergente, tá? Como releitura nesse mês, mas eu ainda não consegui ler. E aqui pra atualizar, então. Aqui hoje é rapidinho, porque foram só 3 livros que eu li, então mais rápido, né? Então, com o Telecorvo. Isso não vai caber aqui, né? Mas tudo bem. Uma farsa de amor na Espanha. Até que coube. Na Espanha. E o outro... eu vou colocar aqui também um conto, né? Porque, na verdade, foram 3 livros mais um conto. Que é Uma Farsa de Amor na Espanha, conteúdo extra. Eu não sei se ele tem aqui... Se eu anotei ele por ser um conto. Tá aqui, ó. Lá mais pra frente, vocês vão ver que é naquela parte dos lidos do mês, né? Tem resuminho. Eu não coloquei porque é só um continho extra. Eu vou colocar ela nos lidos, mas não coloquei lá. Porque senão ia ficar repetido, porque é a mesma coisa, só um conto. Então, vou colocar aqui. Uma farsa de amor na Espanha, extra. Só pra eu saber. Daí aqui eu coloco Uma Noite na Itália. Aqui, gente, esse livro aqui pra mim, mais pra frente eu vou falar um pouquinho, esperava bem mais, tá? Eu esperava bem mais. Então, físico mesmo, né? Eu até esqueço a legenda. Físico só foi foi Uma Farsa de Amor na Espanha. O restante, tudo. Eu tô lendo bastante e-book. Às vezes é os que eu acrescento por conta do clube do livro. Ou porque eu acabo fazendo sorteios. O que é bom também, né? Porque aí eu já vou diminuindo aquela quantidade exorbitante de livros. Então aqui eu já atualizei, né? No geral foi leituras boas nesse mês. Só Uma Noite na Itália que eu dei 3 estrelas. Que nem eu falei, foi uma questão mais de expectativas. Esperava bem mais. Mas tamo aí. Já estamos em 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13 livros e um conto. Provavelmente, não sei. Eu acho que eu bato minha meta esse ano. É que eu esqueço, tipo assim, é que os contos são tão curtinhos, né? Foram 4, então, 4 livros lidos. Então, foram 2 romances, 3 romances, que é Farsa de Amor na Espanha, conteúdo extra, e Uma Noite na Itália. O que é nada chocante, né, gente? Romance, já até completou aqui a filhinha. O outro é um Dark Romance, foi a minha primeira conexão, assim, com a leitura de Dark Romance. Então, eu gostei, eu fiz uma votação lá no Instagram, aí o pessoal me ajudou a escolher, e acabou com o Telecorvo sendo escolhido. Que eu sei que não tem nada a ver com os outros tipos de Dark Romance, que é um pouco mais pesado, mas, né? E esse mês eu já comecei mais um romance, e tô lendo um suspense. O suspense aqui entra tudo, tá? Suspense, mistério, thriller, só diferente de terror mesmo. Mas, então, na minha TBR aqui, então, temos 2 suspenses, porque eu tô lendo
atualmente Um Estudo em Vermelho, de Sherlock Holmes. E eu esperava bem mais, mas eu acho que é culpa minha, pela questão da expectativa e também pela questão de eu ter assistido a série e o filme e não é igual, sabe? Pelo menos a série, que eu gosto muito. E eu fico com essa diferença de tempo, sabe? Porque o livro se passa em 1800, a série se passa na época atual, né? Que começou a série, então eu fico nessa comparação. E outro livro que eu tô lendo é romance, Complô do Casamento, né? Então também vai entrar em romance. Temos, acho que 3 fantasias e uma distopia, e tem o Assistente do Vilão também, que eu vou reler com o pessoal de um grupo que eu faço parte, aí eu já vou aproveitar a brecha. Então aqui eu não li nenhum ainda, mas nos próximos meses pode esperar que eu vou ler Crepúsculo, Harry Potter, pelo menos Acotar. Temos Jogos de Herança também. É que o meu maior problema, acho que com as sagas, é começar e não terminar. Eu acho que esse é o meu principal problema. Porque senão eu vou querer ler todos de uma vez. E aí eu vou acabar lendo muito rápido. Outra, eu vou ficar sem ler outros livros. Então, vamos ver. Tipo, Quarta Asa, eu li o primeiro, já quis ler o segundo e o terceiro seguido. Clube do Livro, que nem eu falei, foi Uma Noite na Itália. Gente, as meninas do clube que me desculpem, mas não tá saindo livro muito bom pra ler, hein? Não li, abandonei, li inteiro e não gostei. Desafio de A a Z. Também não tô tendo sorte nisso aqui, porque toda vez que eu leio um livro já tem a letra. Por exemplo, o ainda não saiu. Uma Noite na Itália, Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu vou colocar o que eu li primeiro, né? Uma Farsa de Amor na Espanha. E que livro legal, gente. Eu amei esse livro. E eu não esperava muito, sabia? Eu tô com esse livro pra ler desde um pouco antes da Bienal. Que eu fiz uma besteirinha, que foi... Eu vi lá a lista das autoras que ia vir pra Bienal e tava lá a Hannah, né, que eu conheci por conta disso. Falei, a Hannah vai vir, eu vou ler o livro dela. Se for interessante, vou tentar pegar o autógrafo. No fim eu não consegui, mas enfim. E a outra era a Lynn Painter, que eu também li, melhor que nos filmes, pra tentar pegar o autógrafo e também não consegui. E só que na hora de comprar os livros, eu comprei Assistente do Vilão e comprei Uma Farsa de Amor na Espanha, achando que a Helena Armas ia vir pro Brasil. No fim eu confundi. Aí tá lá desde acho que agosto, que a Bienal foi em setembro, acho que tá desde agosto na minha lista. Eu falei, esse mês eu vou ler. Deu certo e eu amei. É um slow burn tão bem trabalhado, assim. Os capítulos são longos, mas é muito gostoso de ler. Você se perde lendo, assim. É tão rápido a leitura que você se perde na leitura, assim, de tão bom que é. Foi só aqui mesmo, porque o outro é com o Telecorvo e Uma Noite na Itália. Desafio das cores, então, laranja. E Uma Noite na Itália. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 7, hein? Acho que é mais difícil, né? Book Bingo. Esse daqui eu acho que vai ser o primeiro que eu vou conseguir bater, hein? Publicado no ano que eu nasci? Não, nenhum. Minha cor favorita é rosa e não teve. Teve, né? Com o Telecorvo ele é preto com rosa. Podia ter colocado aqui, né? Rosa. Eu acho que eu vou imprimir ele. Se eu não ler nenhum outro rosa... é o Complô do Casamento. Mas... vou deixar pro mês que vem, quando eu terminar o Complô do Casamento. Livro que virou filme. Acho que nenhum dos 3, né? Não. Um gênero que não costumo ler, sim. Dark Romance.
livro de Natal ainda não. Ler um livro em um dia. Aqui eu li, né, o conteúdo extra, mas, 43 páginas, então eu não vou colocar. Esse daqui eu acho que vai ser difícil de eu conseguir. A maioria dos livros que eu encontro, assim, é 700 e poucas páginas, beirando os 800, e mesmo assim não dá certo. O livro que me fez chorar, não. Comecei, mas nunca terminei. Nenhum dos 3. Então só foi esse daqui mesmo. O favorito do ano, do mês de março, foi Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu amei esse livro. Muito, muito, muito. E agora vamos atualizar o mês de março, né, gente? A partezinha. Ai, eu fico tão apaixonadinha. Então, vamos lá. Foram 4 leituras. Então, gente, falando um pouco das minhas leituras, eu vou tentar escrever e falar ao mesmo tempo. É um pouco difícil. Eu acho que foi por isso que no último mês eu quis fazer primeiro, porque aí eu tinha mais tempo de falar com vocês e ao mesmo tempo escrever. Porque eu não consigo, porque senão eu me distraio. Mas, como eu falei, foi livros muito bons que eu li. Porque apesar de não serem todos perfeitos, eu acho que manteve uma reta ali de livros agradáveis. Então, no geral, foi livros bons, assim, que me tiraram um pouco da zona de conforto, que me surpreenderam, que me frustraram também. E também foi um mês que eu não li todos os dias. Acabou que aconteceu várias coisas nesse mês aqui. Eu dei início para poder tirar a carta, então eu fiz 2 semanas de CFC, então eu não conseguia ler, não tinha tempo, porque, como eu sempre falo, meu tempo de leitura é basicamente nos meus intervalos. Então, se nenhum desses intervalos eu não tenho como ler, então isso atrapalha um pouco as minhas leituras. Aí de final de semana eu sempre pego pra fazer outras coisas e não consigo focar na leitura. Tipo hoje é um sábado, eu tô finalizando as encomendas de ilustração, gravando vídeo aqui, então muito provável que eu não vá conseguir ler, entendeu? Então acho que foi por isso que deu uma freada um pouco na leitura, porque se você olhar fevereiro, eu li, acho que eu só não li 3 dias, não lembro porquê, mas o resto eu li todos os dias. Esse daqui eu já não li o dia 1º, dia 15, 16. Aqui eu terminei no dia 28. Então, acho que foi muito disso. Fora que esse mês também, de abril que eu tô agora, né? Eu tenho várias encomendas pra terminar ainda. E eu tô bem atrasada, não vou mentir. E eu tô ficando em pânico, assim, porque eu não consigo finalizar, tirar um tempo. À noite é bem difícil pra eu poder fazer isso. Então, eu tô tentando conciliar tudo aqui, né? Então, vamos ver. Então, pode ser que esse mês também seja poucas leituras. O importante é eu estar lendo, né? Mas eu tenho que escolher livros bons também, né? Porque senão aí fica difícil. Vou dar uma aceleradinha na próxima parte aqui, como eu fiz nos outros, assim que eu estiver preenchendo, pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre cada livro. Assim, bem resumidamente mesmo, tá bom?
Terminei aqui, gente. Então, eu tava percebendo, quando eu tava preenchendo aqui, que todos os livros que eu li esse mês de março foram da Editora Arqueira. E não foi por escolha própria, né? Eu acabei percebendo agora. Mas enfim, a Arqueira lança muita coisa boa, então... É uma das editoras que eu mais gosto, assim. Eu gosto de muitas, assim, que eu tô amando conhecer também. A Arqueira eu já conhecia, né? Então, tem outras que eu tô conhecendo aos poucos. Tem muitas outras aí que eu não conheço. Mas sigo na internet, mas não conheço os livros, nem os autores que são lançados, né? Mas enfim. Bom, então falando primeiro aqui de Cutela e Corvo, eu dei 4 estrelas, né? Eu demorei 4 dias pra ler, então foi um livro bem rapidinho mesmo, 384 páginas. E, como eu falei, é um dark romance. Eu gostei da história, vai sair um vídeo mais completo aqui no canal falando sobre os meus lidos de março. Eu gostei do livro. O livro, ele é bem divertido, ele tem uma pegada, né, diferente do que eu já estava acostumada pra ler. Só que, ao mesmo tempo, eu não gostei de algumas coisinhas, o que me fez dar 4 estrelas. Então tem vários saltos temporais aí que pra mim foram um pouco desnecessários, né? Porque a história gira em torno da Sloane e do Rowan. Ambos são serial killers, que, né, caçam outros serial killers. Não sei se é assim que fala o plural de serial killer, mas tudo bem. Então, eles acabam se encontrando ali por um acaso, né? E um dos casos que eles dois estavam ao mesmo tempo, mas que não sabiam que estavam no mesmo caso. E o Rowan acaba salvando a Sloane. Então, isso meio que faz ele já desenvolver um interesse por ela e assim, ela por ele também. Porque eles dois se conhecem ali, eles dois sabem os codinomes, sabe? Acompanham um pouco do trabalho, eles só nunca tinham se encontrado antes. Eles moram longe, né? Se eu não me engano, ele mora em Boston e ela... Eu sei que eles moram longe, tanto que eles decidem fazer uma competição anual, onde que eles vão receber algumas informações e tal, sobre os próximos alvos. E aí eles se encontram uma vez por ano, mas mantêm um contato. Isso é legal, tá? Apesar de passar rápido, assim, essa questão do tempo, né? Eu acho que poderia ser bem mais explorado outras coisas. É focado no romance mesmo, sabe? As histórias de fundo, elas têm um peso. Só que às vezes elas não são bem exploradas. Elas aparecem, né? Mas não são tão bem exploradas. Por exemplo, a história da Sloane. A gente sabe muito pouco. Senti falta. Assim como a vida deles como serial killer ali, né? A gente vê pouco disso. A gente vê um pouco da Sloane, mas é numa parte ali que ela tava esperando a ligação dele e tal. A gente vê eles agindo, assim, em ação só nos encontros, tipo, que eles têm a cada um ano. Aí a gente consegue ver, mas mesmo assim não é tão bem aprofundado pra mim, na minha opinião. Mas é um livro bem divertido, ele tem cenas, assim, que são mais quentes, né? Que é bem desenvolvido também. E eu gosto muito do Rowan, tanto que eu coloquei ele como personagem favorito. Ele é um querido. E a gente vê um pouco desse lado, assim, obsessivo dele, ao mesmo tempo, sabe? Queimaria o mundo pela Sloane. Apesar de ser um slow burn, por conta do salto temporal, não dá pra parecer tanto que é um slow burn. Porque eles ficam muitos anos, assim, nesse vai e vem, sinto algo por você, mas não conto nada. Mas enfim. Daí temos o meu favoritinho do mês, que é Uma Farsa de Amor na Espanha. Não coube pra escrever tudo aqui, mas poderia ter descido um pouquinho, né? Enfim. É um livro de 448 páginas. Eu demorei 8 dias pra terminar. E eu dei 5 estrelas. Eu fui, como eu falei, sem expectativa nenhuma nesse livro. E é um slow burn muito bem construído, gente. Os capítulos são longos, mas é tudo bem descritinho. É tudo bem desenvolvido. Isso é o meu ponto de vista, né? Então, apesar de ser arrastado nesse sentido, eu amei. Porque a Helena, que foi a minha primeira leitura dela. Então, a Helena, ela não deixa nenhum ponto sem nó.
Tanto que, tipo assim, as resoluções do final acontecem meio corridinho ali, mas ao mesmo tempo você entende o motivo disso acontecer. E me lembrou muito as comédias românticas antigas, sabe? Que tudo dá errado. Não é que tudo dá errado, vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. E no último minuto tudo dá certo e eles ficam juntos e, sabe? É bem essa vibe. Eu gostei muito do Aaron e da Lina. Eles têm uma química tão boa, assim, que vocês não entendem. Eu lia, eu tava me sentindo apaixonada por ele. Na verdade, assim, toda vez que ele flertava com ela, eu me sentia a própria Lina. Tanto que o conto extra é na visão do Aaron. Então, a gente tem 3 situações ali que são bem marcantes para a história. Então, a gente consegue ver um pouco mais como ele se sentiu naquele momento. E foi bem legal de ler também, sabe? A história mesmo em si é bem legal, bem divertida. Afinal, eles fingem um namoro, então eu amo, né? Tanto que a Lina tá bem desesperada pra encontrar alguém como par pra poder ir pro casamento da irmã, porque ela acabou contando sem querer ali que ela tinha um namorado. E aí o Aaron, ele meio que se oferece, apesar deles não se gostarem. Então é tipo meio que um Enemies to Lovers com fake dating, com uma cama só. Gente, é o combo. Esse livro é o combo. Slow burn, tudo que eu amo num livro só. Eu só não favoritei, eu não sei porquê. Eu acho que eu vou favoritar mesmo. Eu acho que vou até colocar um coraçãozinho aqui, eu vou até mudar minha avaliação. Porque eu amei, não tem porquê eu não dar um coraçãozinho ali favoritado. Foi muito bom. Ele cumpriu tudo com que ele ofereceu. Eu ri, gente, eu ri desde a primeira página. Eu já tava me divertindo. Então, assim, ele entregou tudo o que ele tinha pra entregar. Então, como eu falei, a Lina, ela precisava de alguém pra ir pro casamento, ela acaba conhecendo não, né? Aceitando a oferta do Aaron, eles vão juntos, e lá eles têm que mentir. Só que você sabe, né? Fake dating, aqueles namorinhos de mentira, não funciona. Não funciona, eles acabam se gostando em algum momento, ou já gostavam antes. E assim, gente, só leiam. De verdade, eu acho que dos 3 aqui, leiam Uma Farsa de Amor. Se vocês gostam desses 4 clichê. Enemies to Lovers, Uma Cama Só, Fake Dating e Slow Burn. Se vocês amam, é um combo completaço. Vou até parar de falar, porque senão vamos ficar aqui mais 1 hora. Mas enfim. E por último, a gente tem Uma Noite na Itália. Eu dei só 3 estrelas, gente. Eu esperava mais da Itália, esperava mais do livro. Foi um livro que não me cativou. São 3 histórias diferentes, que pra mim foi super desnecessário ter essas 3 histórias. Eu acho que, sei lá, não foi bem explorado. Então a gente tem muitos momentos legais, assim, focado mais no desenvolvimento de personagem mesmo, no qual eu amo. Só que os personagens não são cativantes. A gente tem a Sophie, a Ana, ou é a Anne? Acho que é a Ana. A Ana e a Catherine. Então elas 3 são pessoas de mundos totalmente diferentes que se acabam se encontrando ali. Eu fui com a expectativa daquele filme As 4 Amigas e um Jeans Viajante, sabe? Sei lá, que elas vão rodar o mundo pela Itália. Foi o que eu imaginei mesmo. Que elas iam acabar se encontrando em algum momento, ia pra Itália, ia se divertir, blá, 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 blá. Mas não foi isso que aconteceu. Então a gente tem a Sophie, que ela acaba voltando. Ela é uma viajante, uma nômade, né? Então ela acaba voltando pra Londres. Pra Londres? Acho que é alguma cidadezinha do lado de Londres. E por conta do pai que tava doente. E aí, com isso, ela se vê totalmente perdida, porque ela tava acostumada a não criar raízes, né? Então ela se vê ali, presa, entre aspas, tentando se descobrir o que ela gosta de fazer, né? Então ela começa a dar aula de italiano pra poder pagar as contas, ao mesmo tempo que ela trabalha em outro lugar também. Então é uma jornada de descoberta ali, quem ela é, o que ela quer da vida, né? Em paralelo, a gente tem a Ana, que é uma jornalista, que ela descobre que o pai dela é italiano. A mãe dela nunca contou pra ela quem era o pai dela, ou o que ele fazia da vida. Então ela cresceu, ela tinha quase 30 anos, e ela não sabia quem era o pai dela.
Daí ela descobre pela avó que ele era italiano e se chamava Gino, né, na verdade. Daí ela começa, acho que entrar em modo hiperfoco Itália. Então ela começa a fazer aula de culinária. Então ela se inscreve nas aulas de italiano que a Sophie vai dar. Então ela faz aulas de culinária. Ela entra de cabeça, assim, pra poder entender tudo e poder surpreender o pai quando ela encontrar ele, né? Só que em paralelo, tipo assim, também é uma jornada ali de autoconhecimento dela mesmo, porque ela acaba conseguindo várias oportunidades legais por conta disso. Então ela, como ela é jornalista, ela consegue uma coluna nova ali para poder fazer e ela vai descobrindo as prioridades dela. Bem legal também, acho que de todas as três foi a que eu não gostava muito porque ela me irritava bastante, mas eu gostei bastante da história dela. Era bem mais alegre, bem mais divertida. E por último a gente tem a Catherine, que foi a que eu menos gostei mesmo. Ela era uma mãe, quer dizer, ela era não, né? Ela é uma mãe de gêmeos, que aí os filhos dela tá indo pra faculdade. E quando ela tá voltando ali, porque ela foi levar eles lá pras faculdades e tal, ela descobre que o marido dela tava traindo ela. Daí ela fica meio sem rumo, porque ela sempre foi aquela mulher que nunca trabalhou, que viveu pra cuidar da casa e dos filhos. O marido nunca deixou ela fazendo isso. Então ela meio que se viu ali meio que estagnada. Eu não sei fazer nada, eu não terminei meus estudos da faculdade, então eu não sei o que fazer. Então ela vai tentando também se descobrir. Ela fala assim, eu quero fazer algo novo. Então esse algo novo dela ela começa pelas aulas de italiano também, e é aí que todas se encontram, né? Aí começam os debates, cada um na sua vibe ali, mas, né, sempre uma entrando no caminho da outra, interligando as histórias, né? Mas, como eu falei, eu esperava bem mais do livro. O livro tem uma premissa muito interessante, mas eu esperava mais. Eu acho que foi totalmente culpa minha. Não vou mentir, foi culpa minha, gente. Mas, no geral, foi isso. Assim, dos 3 livros, né? Então, temos 4, 5 estrelas, 4 e 3 estrelas. E é isso. Eu demorei mais pra ler esse livro aqui. Eu demorei, acho que 11 dias pra poder ler. E aí, meus personagens favoritos aqui foi a Sophie e o Joe, que é o par romântico da Ana. Aí aqui eu fiz, né, a partezinha de colagem. Eu adorei como ficou. Então, coloquei todos os elementos aqui que tem no livro. Então, a gente tem aqui representando eles quando eles vão participar de uma festa beneficente, né? Então, tem representando o Aaron, né? Que é essa pessoa mais rígida do trabalho. Eles aqui no quarto, né? Dividindo o mesmo quarto. Representando a festa de casamento, eles dois. A viagem, né? Então, a gente tem aqui Espanha, né? Tudo relacionado à viagem. E tem 2 frasezinhas aqui, que é quando eu finalmente te beijar, não vai ter nenhuma dúvida na sua mente de que isso é real, que é o Aaron fala isso pra Lina. E aqui também, né, que é a dedicatória, que para os caçadores de sonhos, nunca desistam. Nós não desistimos, ouviram bem? Então, bem legal. Só que nasceu um problema aqui. Porque nos outros meses, eu tava lendo mais de 3 livros. Né? Janeiro, tudo bem. E aí acabou aqui. Então só tive essa página, certo? Aqui também li 6 livros, virou a página. Ótimo. E aqui que eu li só 3, o que eu faço? O que eu decidi fazer é fazer mais uma colagem. Do segundo, o que eu mais gostei. Como foram 3 livros, o que eu mais gostei, segundo aqui, é Cotele Corvo, então eu vou fazer aqui. Eu não sei se eu vou deixar na gravação, porque eu queria postar para minhas outras redes também. Então eu não sei ainda se eu vou manter no vídeo ou não, tá? Então vamos lá.
página assim. No fim, eu esqueci de gravar, tanto aqui pro YouTube quanto pro Instagram. Eu esqueci. Tava difícil de encaixar as coisas aqui, fazerem funcionar, mas acabou dando certo. E eu gostei de como ficou, gente. Então vou mostrar aqui, ficou, né? Então aqui a gente tem, no caso, o Rowan e Sloane, todos os materiais ali, né? Para o uso deles, as silhuetas, tanto do Rowan quanto da Sloane. O Rowan aqui de novo, o Rowan aqui de novo. Tem pouca Sloane, né? É, verdade, agora que eu percebi. Mas tudo bem. Eles dois aqui junto. Aí tem uma frasezinha, o nome do livro. A aranha. Na verdade, assim, isso aqui representa bastante a Sloane, né? Que é, o apelido dela é Aranha Tecelã, se eu não me engano. E uma das coisas que ela faz é arrancar os globos oculares de suas vítimas. E também aqui para representar as viagens deles, né? E aqui, né, corvo. Achei bem legalzinho, gente. Eu gostei. É bem o oposto daqui, né? O oposto. Mas ficou bem legal. O que vocês acharam? Me diz aí nos comentários. Foi isso, mês de março. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir, de se inscrever, ativar os sininhos, de compartilhar com seus amigos e com todo mundo, né, se possível, para esse vídeo chegar para muita gente que gosta do tema. E aproveita também para me seguir lá nas outras redes, né? Tô postando bastante coisa lá, principalmente no Instagram. Então, se você puder ir lá me seguir, faço bastante conteúdo literário por lá. E é isso, gente. A gente se vê lá no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.